Hola, ¿cómo estáis? Nuestra clase de espanhol, lá de número 19 agora. Tudo bem com vocês aí de casa, acompanhando as aulas? Que bom! Então, aquele recadinho inicial da aula, ok? Fazer o acesso ao Classroom. Vocês têm um link específico para validar a frequência de vocês. Não se esqueçam. As atividades, algum problema no envio delas, interajam com o professor, avisem ele, converse com alguém da escola, o pedagogo, a direção da escola, certinho? Então, reitero, vejam o link certinho da frequência de vocês no Classroom. Perfecto? A ver lo que tenemos en la clase de hoy. Bueno, la 18 trabajamos dichos populares, ¿acordáis? Y trabajamos también el presente de subjuntivo. Es importante que sepamos lo que trabajamos anteriormente. Y en la clase de hoy, ¿cuál es la propuesta? El género entrevista, un fragmento, porque las entrevistas son un poco largas, compridas, extensas. Vamos observar el modo imperativo. Em espanhol, nós usamos muito esse modo imperativo, ok? El léxico, vocabulário relacionado al tema. ¿Cuál es el tema? El Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, gastronomía sustentável, el 18 de junio. ¿Perfecto? Pues bien, la primera reflexión, aquela primeira reflexão que o professor traz para ser o nosso fio condutor para a aula. ¿Qué nos sugiere la historieta de Gaturro del escritor argentino Nick? Mira, el escritor argentino Nick. O professor vai dar um tempinho para vocês pensarem nessa historinha e já retoma aqui para chamar a atenção de algum elemento importante que vai ser útil no decorrer da aula. Volvemos. Olha só a historieta, lembram? Vamos rapidamente aqui, nós vamos resgatar no decorrer da aula. Mas olha o que nós temos. Comer frutas e verduras, masticar despacio, devagar, dormir la siesta, hacer siesta, aquele cochilo. Isso é uma costumbre espanhola, por exemplo. Espaço a nossos hobbies, né, o nosso lazer. Estar toda uma reunião sem chequear, sem ficar usando o celular. Cenar, jantar sem mirar la tele ou la computadora, salir a caminhar, respirar. E al final Gaturro disse, todas essas raras costumbres, esses raros costumes, em vias de extinção. Por que será isso? Vamos tentar contextualizar com o exercício 2, ok? Olha só, que nos sugerem estes carteles? São carteles importantes para a discussão também. Então, o professor vai dar um tempinho para vocês observarem pelo menos um dos três, e nós já vamos retomá-los aí para costurar a nossa discussão. Volvemos a ver por lo menos uno de los carteles, ¿sí?
Aqui diz, elegir alimentos orgânicos. Olha que palavra-chave que nós temos, alimentos orgânicos. Elegir alimentos sustentáveis. Olha, alimentos sustentáveis. Elegir mais alimentos alcalinos. Olha, são palavras, né, esse léxico, vocabulário importante para a aula de hoje. Mas, vamos entender um pouquinho melhor aqui, ó, ok? Então, o professor repetiu aqui os 3 cartazes, sim, que são publicidades também de Argentina, por isso se vê o uso do espanhol de los argentinos, e o significado da palavra sostenible, para conduzir a nossa reflexão sobre algo sostenible, que é que se pode sostener, sustentar. Como assim? Sostener uma opinião, uma situação, é um significado que eu tenho, algo que eu sustente. Será que a minha opinião é sustentável? Sim? Especialmente em ecologia e economia. 2 palavras-chave, palavra-chave. Econômico e algo ecológico. Que se pode manter durante largo tempo, um tempo muito longo, sem esgotar os recursos ou causar grave dano ao meio ambiente. Isso se refere a algo sostenible. Desarrollo sostenible, desenvolvimento. Economia sostenible, uma economia mais sustentável. Perfeito? A ver. Outra situação que temos sobre, então, o tema da classe de hoje, gastronomia sostenible. O que entendemos por gastronomia? O arte de preparar uma boa comida. ¿Sí? O estilo de cocina de uma determinada região. La gastronomía mexicana, o sea, los platos que los mexicanos preparan. La gastronomía brasileña, ¿cuáles son los platos típicos o no tan típicos de Brasil? ¿Sí? Sostenibilidad, a ver lo que tenemos aquí. Realizar una actividad que sea de la agricultura, la propia preparación de una comida, sin desperdiciar recursos naturales, es ser sostenible de esa manera, ¿sí? Poder continuar essa atividade em el futuro sem perjudicar, né? Dar sequência a esse plantio, a essa colheita desses alimentos, aí, já que é relacionado à agricultura, plantio, sem que prejudique o meio ambiente ou a saúde das pessoas. Ter em conta a origem dos ingredientes. Você já pensou qual que é a origem do alimento que vai para a tua mesa? Como se cultivam estes alimentos que estamos aí comendo? E como chegam a mercados? Como é que eles chegam, o transporte e tudo? E, claro, a los platos, a comida já preparada. Será que nós sabemos a origem do que nós comemos? A ver o que vamos descobrir na classe de hoje. Então, o principal género da classe de hoje é uma entrevista. E que entendemos por entrevista? Ação e efeito de entrevistar ou entrevistar-se. Mas ficou confuso. Mira, temos o verbo entrevistar, uma ação. O que significa entrevistar? Manter uma conversação, manter uma conversa com uma ou várias pessoas sobre certos extremos para informar ao público suas próprias respostas. E temos os turnos de habla, não? Um pergunta, o outro responde, alguém interage. Perfeito? Basicamente, é uma entrevista. Então, um fragmento da entrevista da classe de hoje. Aqui temos o entrevistador, Mijail Palacios, que é um periodista, o jornalista do periódico Peru 21. Aqui está a referência. Depois o professor sugere a vocês que consultem esse link, vão ter na íntegra o texto e as demais perguntas e respostas. Sim? E Pedro Miguel é um jefe de cocina, um chefe de cozinha. Então, os turnos de habla, quem pergunta, quem contesta, quem responde. A pergunta é, qual é o real valor do amazônico? Então, tudo aquilo relacionado à Amazônia, né? O cultivo que se dá naquela região, naquela terra. Então, contesta, responde. Los países latino-americanos temos, através da cocina amazônica, um hilo, um fio condutor, que é, qual é o fio condutor, então? O sabor, os produtos, as técnicas utilizadas para plantar, ¿sí? E culturas. O segundo valor é que durante anos se falou muito de conservar os bosques, a mata, ¿sí? E mantê-los em pé. ¿Por que isso? Porque a única maneira de conservar o bosque é aproveitá-lo, dando-lhe valor através de los produtos e de las próprias comunidades que vivem nestes bosques. ¿Sí? Se lhes dá valor a sua cultura, tradições e produtos, cocina, por exemplo,
eles vão a proteger tudo isso. Então, tanto aqueles que residem naquela região, quanto os demais que querem explorá-la, então eles têm que ter essa conscientização de que forma que eu estou fazendo o plantio, né, desses alimentos todos que vão chegar lá na ponta, né, aos consumidores da nós, por exemplo. Então, é uma gastronomia sustentável? Vamos pensar sobre isso. Bueno, lo que vamos a trabajar es el modo imperativo, ¿sí? ¿Para qué sirve el modo imperativo? A ver lo que tenemos aquí. Ordenar y hacer pedido es una de las funciones del modo imperativo. Por ejemplo, separa tú, ó, você, separa tú las sobras de alimentos e com eles prepara outro prato. Então, é uma característica dessa gastronomia sustentável. Separar, separa. Olha só aqui, ó, o pedido ou uma ordem. Separe e prepara outro prato. Aconselhar e hacer uma recomendação. Um conselho, sim? Elegir vos alimentos sustentáveis. Lembram dessa expressão? Ela estava em los 3 carteles de Argentina. Elegir vos, escolha você, alimentos sustentáveis. E aqui, uma observação, por exemplo, este contraste que temos dentro do idioma espanhol. O uso em Argentina, por exemplo, e temos aqui o uso em outros países que utilizam o pronome tu de segunda persona. Olha como muda um pouquinho a conjugação do verbo. Elige tu alimentos sostenibles. E uma possibilidade de um linguagem mais formal, o uso de usted, como a característica da formalidade, senhor e senhora, elija usted alimentos sostenibles. Perfeito? Um conselho. E dar instrução, uma instrução, assim como nós temos as instruções de algum produto que nós temos que montar. Pegue usted as legumbres, lave-las, corte-las e sirva-las. Estão vendo um passo a passo? É uma instrução. Pegue, lave, corte, sirva. Perfeito? Então, aquele tempinho para vocês fazerem a anotação necessária no caderno de vocês. Volvemos então, importante essa anotação que vocês fizeram. Aqui temos um requadro, sim, para utilizar o modo imperativo. Os pronombres personais já conheceis perfeitamente. Exemplos, o verbo comprar, comer e viver. Lembram? Vivir, viver e morar. Então, aqui temos em destaque as terminações para o modo imperativo. Sim? Por exemplo, por que não temos o uso de yo? Então, vamos pensar que nós não podemos dar uma ordem a nós mesmos. Mas poderíamos colocar um bilhetinho lá perto do computador, né? Lá no nosso ambiente de estudo. Olha, professor Gilson, você tem que estudar mais. Pode ser uma forma imperativa, né? Uma instrução, orientação. Perfeito?
Então, o que temos aqui? Verbos que terminam em ar. Compra, compre, compremos, comprar. Olha como fica a terminação. E comprem. E aí eu chamo a atenção de vocês para o uso do vos. Embora ele tenha a mesma grafia que compra do tu, ele vai levar a acentuação que muda a sílaba tônica. Comprar. Perfeito? El verbo comer. Come tu, coma usted, comamos nosotros, comed. Olha a terminação do vosotros. Comam ellos. E aí, o uso do vos. Come. É a sílaba tônica. Ah, e por que de acentuada, lembram? Aguda terminada em vogal. Vivir. Vive tu, viva usted, vivamos nosotros, vivid. Olha a terminação para vosotros. E vivam ustedes. E vivi é o uso do vos, certo? Então, novamente, aquele tempinho para que vocês possam fazer esse registro. Volvemos entonces. Es muy importante registrar estas informaciones, ¿vale? ¿Y qué tenemos ahora entonces? El ejercicio de número 3. Identifiquem na seguinte vinheta. Vinheta, agora aqui é charge, não é cada quadrinho de uma historieta, perfeito? Su objetivo, el tipo de lenguaje, se é um lenguaje formal ou informal, e o uso do imperativo. Então veja, é muito objetivo a questão da charge aqui. Ou de la vinheta em espanhol. Então, aquele tempinho para vocês pensarem e refletirem sobre ela.
Volvemos entonces a ver lo que dice la viñeta, ¿no? Mamá, mi mercúrio sabe a pescado. Entonces el niño, ¿sí? A criança, fala com a mãe, interactua, interage. Mamá, mãe, mi mercúrio sabe a pescado. Mercúrio? Olha esse problema que nós temos aí. Pescado, algo já pronto para o nosso consumo. E a madre disse, come e calla. Coma e fique quieto. Ou não tendrás, ou você não vai ter, dioxinas de postre. Postre, sobremesa. Olha que interessante, dioxinas e mercúrio. A ver o que temos aqui, então? O objetivo é que, desta vinheta da charge, olha uma característica de charge, ¿sí? Neste caso, denunciar a contaminação de los alimentos consumidos por las personas, ¿sí? Por isso que estamos trabalhando hoje a temática de la gastronomia ou de la comida sostenible, ¿sí? O lenguaje usado é informal. ¿Por que informar? Porque é um niño hablando com sua madre, ¿sí? Ou seja, afetividade, afinidade entre os dois. E também observamos isso porque os verbos estão conjugados utilizando o pronome tu, na segunda persona, como você del português, ¿sí? Então, as orações, por exemplo, come e calla, o verbo comer, come tu, calla tu, e fique quieto. Então, são conselhos, ordens que a mãe coloca ao menino, em modo imperativo. Perfeito? Vamos aqui. O modo imperativo com alguns verbos irregulares. É um montão. São alguns que aí estão, ¿sí? E lembrem, sempre procurem revisar, resgatar, assistir novamente às aulas, observar o material novamente, ¿sí? Então, o verbo a ser, e olha que o professor resumiu então, o uso do tu e do vos, como a questão da linguagem informal e os te, a linguagem formal. Verbo a ser, olha as irregularidades aqui, depois vamos fazer uma reflexão melhor. Haz tu, haga usted. Verbo tener, ten tu, tenga usted. Verbo poner, pon tu, ponga usted. El verbo venir, ven tu, venga usted. Salir, sal tu, salga usted. El verbo decir, di tu, diga usted. E o que está nessa cor, o color rosa, que seja, não? Olha aqui o destaque, todos acentuados. Hacer, vos, tener, poner, venir, salir e desci, vos. Um uso muito particular aqui da cultura, né, dentro dessa questão linguística de los argentinos. ¿Sí? El verbo estar, aqui temos, está tu, esté usted. Verbo ser, se tu, sea usted. Olha aqui a questão da acentuação diacrítica que trabalhamos. Dormir, olha o probleminha aqui da raiz que muda o por o e, ¿sí? Duerme tu, duerma usted. O verbo sentir, trocamos o e da raiz pelo ie. Siente tu, sienta usted. E o verbo pedir, trocamos o e pelo i. Pide tu, pida usted. E, em color rosa, o uso del vos, ¿sí? Está vos, se vos, dormi vos, senti vos e pedi vos. Então, aquele tempinho para vocês fazerem o registro desse esqueminha.
Entonces, seguimos con la clase de hoy. Otro ejercicio, una reflexión de número 4. Leia los consejos para evitar o consejos para reducir el desperdicio de alimentos, que es el tema de hoy, ¿sí? Completa usando el pronombre tú, la segunda persona, com as ações, os verbos em imperativo. Então, observe, vocês têm aqui 3 estruturas, 3 orações, e temos os verbos que vocês vão fazer essa conjugação, esta flexião, utilizando a segunda persona, que é o pronombre tu. Então, um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Seguimos entonces con la corrección. La frase número 1. Sé realista. Seja, ¿sí? Es un consejo. Planifica, planificar, organize com antelação, com antecedência e não prepares. Ó, o professor chamou a atenção aqui para o imperativo negativo também. Estamos utilizando aqui o subjuntivo para esta formação dele negativo. E não prepares comida para 50 pessoas se solo vão a comer 5. Ou seja, fazer muito alimento quando são poucas pessoas. 2. Congela tu comida, congele ela. Que ha sobrado, comparte, o verbo compartilhe, compartilhe com tus invitados. Olha aqui, ó, o adjetivo possessivo que acompanha o pronome tu. Congela tu comida, tus invitados, os teus convidados. 3. Olha o verbo tener. Ten la comida sobrante para tu almuerzo. Então, usa a comida que sobrou para o almuerzo ou a cena, para a janta, del dia seguinte. Há muitas receitas criativas na internet, é importante pesquisar receitas que trazem para nós essa ideia de conservação, de sustentabilidade. Como é que eu posso reaproveitar aquela comida que sobrou para não jogá-la, não desperdiçá-la? Sim?
Usar as sobras de comida. Pon, o verbo poner, pon tus sobras. Coloque as suas sobras no refrigerador e usa lo antes possível. Uma ideia, sobrou, guarda, conserva lá na refrigeração e consume lo antes possível. Perfeito? O exercício número 5, a mesma ideia, pero são outros conselhos que temos aqui sobre gastronomia sustentável. E agora é para utilizar o pronome usted, como se fosse linguagem formal. Então, aquele tempinho, os verbos estão dentro do parênteses, vocês então vão pensar no esqueminha anotado por vocês e utilizar usted. Seguimos entonces con la corrección, la frase de número 4. Termine las sobras, el uso de usted. Termina tú, termine usted. Antes de cocinar algo novo. Então, procure reutilizar aquilo que sobrou antes de começar um novo prato. Como alternativa, o verbo ser haga usted de suas sobras um prato novo. Então, aquela orientação, se utilizar daquilo que tem sobrando para um novo prato. Perfeito? 5. O verbo pedir, olha a mudança que nós temos. Pida. Pida aos invitados, peça aos seus convidados, que se sirvam solos, sozinhos, com a quantidade que eles queiram. Perfeito? Diga isso, ou seja, se sirvam, Então, eles vão pegar a quantidade necessária, pois vão elegir, escolher a quantidade que eles gostariam de comer. Perfeito? 6. O verbo regalar, presentear, dar. Regale lo que não use. E done, olha o verbo donar. E done se sobram alimentos. E doe a sobra de alimentos. Consulte usted, tu consulta. Consulte usted internet lugares que aceitam donações. Perfeito?
E o professor chama a atenção também para outros recursos que estão nas frases. Quais são eles? Olha só, o possessivo que pertence a você, que é a terceira pessoa, ok? Termine você, termina tu, por exemplo. Haga você, haz tu. Então, procurem também fazer a reflexão. Sobre esse exercício 5, refletir, por exemplo, a questão do tu. Como é que vocês reescreveriam essas orações com o tu? E o exercício 4, procurem fazer o mesmo processo. Reescrevê-los, não mais com o tu, mas com você. É uma oportunidade para reforçar o que estamos estudando. Perfeito? E temos aqui o exercício número 6. Olha só o professor resgatando, ¿no?, a historieta do início de nossa classe. ¿Te acordás la historieta de Gaturro, del escritor argentino Nick? Olha que o professor destacou. ¿Te acordás? É o uso do espanhol, especialmente em Argentina. Se fuera, por exemplo, com el tú, ¿te acuerdas? Então, temos alguns cambios. Observar as costumbres descritas por Gaturro. Olha a palavrinha feminina em espanhol, as costumbres, que também são conselhos e recomendações. Reescrever as ações usando voz em el imperativo. Então, olha só a ideia. Nós já fizemos uma leitura inicial sobre esta historieta e vocês observaram que os verbos não estão conjugados, nós não sabemos a temporalidade deles. Comer, masticar, dormir, dar, e aí ele complemento, estar, cenar, sair. Então, são esses verbos que vocês têm que se envolver agora. Busca a anotação que vocês viram e a ideia é trabalhar com o pronome vos. Um tempinho para vocês pensarem aí. Entonces, seguimos aquí con la posibilidad, la corrección que tenemos, ¿sí?
Para a vinheta, o quadrinho 1, comer frutas e verduras, el uso de voz. La vinheta 2, masticar despacio, devagar. La vinheta 3, dormir la siesta, aquele cochilo. 4, dar-les, el complemento de la oración, ¿sí? Espaço a nossos hobbies, o lazer que nós temos. 5, la vinheta 5, está toda a reunião sem chequear o celu. Olha a abreviação da palavra celular, celu, perfeito? 6, la vinheta 6, cenar, o verbo cenar, jantar, cenar sem mirar, sem ver, la tele, televisão, ou la compu, la computadora, ¿sí? La vinheta 7, salir, el verbo salir, salir a caminar, respirar profundo, perfeito? Tranquilo, seguimos? Vocês podem, em outro momento, reescrever a mesma historieta usando o tu e usando o você também para praticar mais um pouquinho, perfeito? Pues, vamos a nuestro desafío. ¿Qué es una entrevista? ¿Es una conversación con solo una persona o con una o varias personas? ¿Cuáles de esas oraciones están usando el pronombre tú en el modo imperativo? ¿Consume la gastronomía o consuma la gastronomía? ¿Qué pensáis? Sin mucho tiempo, no es tan difícil, aquí está. Una entrevista es una conversación, una charla, una conversa, una interactuación con una o varias personas. Y de las oraciones aquí, consume la gastronomía sostenible. Consuma es el uso de usted. Perfecto, tranquilo. Entonces, el profesor va a despedirse. ¿Y de qué manera? Con esas orientações del modo imperativo, las instrucciones. Perfecto. Haz, olha o verbo hacer, faça tus lecciones. Practica. Busca informações, accede, acesse, interactúa com o professor, consume mais alimentos sostenibles, quédate em tu casa. Então, ¿qué trabajamos en la clase de hoy? La entrevista, este género textual, y trabajamos también las acciones en el modo imperativo. E rescatamos esta ideia de observar que o alimento que chega até a nossa mesa, perfeito? E el Dia Mundial de la Gastronomia Sostenible, 18 de junho. Perfeito? Então, espero que tenham gostado da aula. As dúvidas, tire ela com o seu professor. É muito importante a interação e a confiança entre você e o seu professor. Então, me quedo aqui, cuidando-me, e nos vemos na próxima classe. Hasta luego.